16 de fevereiro de 2016. Hoje começa a fase de grupos da Libertadores para os times brasileiros. Primeiro a estrear é o Palmeiras, que terá o retorno dos titulares contra o River do Uruguai. O Corinthians já está no Chile para estrear amanhã na Copa Libertadores da América. Elias, no meio-campo, deve mesmo ser a principal novidade corintiana. São Paulo começa em casa na fase de grupos da Libertadores. O técnico Edgardo Bauza planeja ganhar os 9 pontos como mandante para se classificar. Focados no Paulistão, jogadores do Santos evitam polêmicas antes de reencontro com o Palmeiras. E ainda o artista plástico, que tem o esporte como inspiração. Com o torneio entre países, rugby tenta conquistar as Américas. Olá, muito boa noite. Chegou a hora, hein? Com a participação de 32 clubes, entre eles 5 brasileiros, vai começar a fase de grupos da Libertadores. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro entrarão em campo sonhando com a conquista do título mais importante da competição de clubes da América do Sul, para depois chegar ao Mundial de Clubes, que nesse ano, mais uma vez, vai ser realizado no Japão. Após garantir a classificação para a primeira fase na última quarta-feira contra o César Vallejo do Peru, o São Paulo não terá nem tempo para descansar. O clube caiu no grupo 1, onde disputará as 2 vagas da chave com o argentino River Plate, com o boliviano The Strongest e com o venezuelano Trujillianos. A estreia do tricolor na fase de grupos está marcada para esta quarta-feira às 7h30 da noite contra o The Strongest, no estádio do Pacaembu. No grupo 2, um dos mais difíceis desta fase, o Palmeiras provavelmente terá que suar para ser um dos 2 melhores da chave. O Verdão divide o grupo com os uruguaios Nacional e River Plate e com o argentino Rosário Central. O primeiro jogo do Alviverde no torneio sul-americano acontece já nesta terça, às 9h45 no Uruguai, no estádio do River, rival que no começo do ano perdeu para os reservas do Palmeiras por 4-0. No grupo 5, o Atlético Mineiro divide a chave com o Colo-Colo do Chile, Melgar do Peru e Independiente del Valle do Equador. A estreia do Galo será fora de casa contra o Melgar, também nesta quarta, às 9h45 da noite. No grupo 6, considerado da morte, o Grêmio terá adversários complicados nesta primeira fase. Os brasileiros medirão forças com LDU do Equador, São Lourenço da Argentina e Toluca do México. O tricolor gaúcho é outro a estrear já nesta quarta e com uma parada dificílima. Vai até o estádio Nemésio Dias encarar os mexicanos do Toluca. O Corinthians caiu em um grupo relativamente fácil, o 8. Além dos comandados por Tite, o paraguaio Cerro Porteño, o colombiano Santa Fé e o desconhecido Cobresal do Chile completam o grupo. Aliás, o Cobresal será o primeiro rival do Timão nessa primeira fase. Nesta quarta-feira, às 9h45 da noite, o Corinthians estreia na casa do adversário, na cidade de El Salvador, no meio do deserto do Atacama. Além da disputa esportiva, a Libertadores deste ano também vai encher os cofres dos clubes participantes. O mandante de cada partida receberá $600 mil por jogo, o que garante para todos os clubes no mínimo $1.800.000 durante a disputa da primeira fase. Isso só de premiação da Conmebol. A sorte está lançada. Qual brasileiro vai chegar mais longe nessa edição da Libertadores? Só o futebol apresentado por cada um poderá responder esta questão. Grande noite para você que acompanha o Resenha Esportiva. É verdade. No papel, quando a gente começou o ano, eu me lembro, eu estava aqui nessa poltrona, não sei se o Chico estava do meu lado, não, o Chico devia estar de férias. Eu dizia que, para mim, começavam na frente Grêmio, Atlético Mineiro e o Palmeiras. Justamente porque mantiveram a base, o Grêmio só se reforçou, perdeu quase ninguém, o Atlético perdeu uma peça ou outra, o Palmeiras também. Então, para mim, eram os grandes favoritos. A temporada começou e aí você vê o Atlético Mineiro patinando, você vê o Palmeiras patinando, o Grêmio aí se mantém firme e forte. Então, para mim, o Grêmio continua sendo o mais forte candidato dentre os brasileiros para a conquista da Libertadores. Claro que levando em consideração essas análises. Quando a competição começar para valer, e agora está começando, é que ele vai poder ter uma ideia se
esse favoritismo vai corresponder às expectativas. Por exemplo, o Corinthians, ninguém dava nada para o Corinthians com com a saída dos jogadores importantes, como Renato Augusto, Jadson, Ralf, Gil, e de repente é um time que tem 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, algo que o Palmeiras patina, que o São Paulo patina. Então, sabe, quando com a bola rolando é que você tem claramente, realmente, a possibilidade de cada um. No primeiro momento, eu continuo achando que o Grêmio é o time a ser batido nessa Libertadores. Boa noite, meu querido Chico Lang. Boa noite, meu querido Celso Cardoso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês, meus amigos. Evidentemente que o campeonato Libertadores da América, a palavra de ordem é sorte. Eu vou falar por que é sorte. Sim. Porque na primeira fase de classificação ainda existe uma certa lógica, né? Se você empatar fora de casa e ganhar dentro de casa, você está classificado. Agora, a partir das oitavas de final, quartas de final, semifinal, final, você, se fizer uma boa campanha, você disputa todos os jogos de volta na sua casa. Então, por isso que é muito importante, né? É muito importante você assobiar também, porque você espanta mais. Jogando e assobiando. Outra coisa que é importante também é você ter essa consciência que nem sempre a regularidade e o equilíbrio são fatores importantes para que você ganhe a Libertadores. Posso te dar um exemplo, se você me permite? Evidente. O River Plate, o ano passado, classificou-se na Bacia das Almas com a ajuda de um time do time mexicano, que venceu na última rodada. E aí o River Plate foi passando, de fato, terminou o campeão da Libertadores. Eu aqui disse que o River Plate não passava da primeira fase. Quebrei a cara. Quebrou a cara, exatamente por isso. Agora, é diferente, por exemplo, você pega, o Corinthians começou o campeonato, começou a temporada super regular, embora esteja, ou seja, melhor dizendo, um time em formação. Mas isso para a Libertadores não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada. Você vai falar assim, para mim é um time regular, então bom, então é um sério candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro, onde a regularidade é um campeonato longo, de ida e vinda, então a regularidade, o equilíbrio são cruciais para um time ser campeão. Então é bem provável que esse time do Corinthians dispute o bicampeonato brasileiro, né? Que aí seria o heptacampeonato, né? Exatamente. Seria o heptacampeonato nacional. É bem provável. Agora, na Libertadores, é outra coisa. Na Libertadores, você tem que contar... Sabe, tinha um negócio na minha época que começaram a fazer, que era biorritmo. Então, você fazia uma análise, levando em consideração alguns critérios, como reflexo do dia, né? Como é que está o seu reflexo do dia, a sua atenção, a capacidade de concentração. E isso formava uma linha, né? Para saber como cada um está... hoje, por exemplo, que hoje é dia 16. Então, qual de nós três aqui, em termos de biorritmo, está melhor? Dá para fazer isso aí. São pesquisas, hoje, neurobiologia, neuropsicologia, dá para você fazer isso. Libertadores é bem isso, sabe? Você tem que fazer uma análise de como está o sujeito no dia que vai jogar. Porque tem cara que às vezes é titular, chega ali, não rende nada. Aí você bota um sujeito que é um minhoca e de repente o minhoca naquele dia está bem. Então é complicado. Libertadores é um campeonato onde é difícil você apontar um favorito. Raros são os campeões, como o Corinthians foi em 1912, que foi invicto. 1912 ou 2012? 1912 seria ótimo, não tinha nem Libertadores naquela época. O Celso ganhou o biorritmo hoje. Então, hoje o meu biorritmo não está tão bom quanto o dele. Então é isso, mas olha, está aqui um exemplo. Eu concordei, então o meu tá... Então, você vê que, olha que coisa legal, né? Então, tem dias que ele erra, eu conserto, ou você erra, a gente conserta, claro. E assim vai. Então, por isso, porque cada dia o sujeito está de um jeito. E Libertadores é assim. Agora, é diferente de um campeonato brasileiro ou de um campeonato paulista, né? Tá certo. Então, e acaba ratificando a sua tese o próprio Corinthians no ano passado, voando
voando na Libertadores, tudo. Um jogo ruim lá no Paraguai contra o Guarani, modesto Guarani, uma falha do Cássio, uma falha do Felipe. Os caras estão reclamando aí da falha do Lucão. O Cássio tomou um peru contra o Guarani. Se você fosse levar em consideração aquele peru que ele tomou e a desclassificação do Goiás, tem que mandar ele embora. Imagina. Então, quer dizer, que falha tem mesmo, né? Mais um motivo para não se mandar embora o Lucão. Todos falhamos. Ó, gente, daqui a pouquinho tem Verdão em campo, esperamos que sem falhas. O primeiro brasileiro a estrear na fase de grupos terá no primeiro confronto ao adversário, teoricamente, mais fraco aí da chave. Apesar disso, entre os palmeirenses, nada de soberba. O atacante Lucas Barrios quer o Verdão jogando sério e respeitando todo mundo. No, creo que hemos trabajado mucho para tratar de prepararnos y creo que el equipo cada día está conociendo a los compañeros nuevos que están llegando. Una lástima que se perdió el juego en casa de Paulista, pero esto es otro torneo, otra exigencia y lo vamos a tomar como tal, ¿no? Nosotros esperamos tratar de ese favoritismo que nos está dando toda la gente, tratar de demostrarlo en la cancha. Sabemos que River es un equipo complicado, que te puede complicar, como complicó la U de Chile. Nosotros respetamos, así como respetamos a River, vamos a respetar a Rosario Central, a Nacional, históricamente son equipos fuertes. Entonces, acá en esta fase de grupo, cualquiera le puede ganar a cualquiera y tenemos que estar muy atentos, ¿no? O grupo do Palmeiras não é fácil, não. O River Plate do Uruguai realmente é o adversário mais fraco. O Palmeiras seria muito interessante começar essa Libertadores com uma vitória fora de casa, que aí, partindo do pressuposto que vença os 3 jogos que tem em casa, realmente encaminha a classificação. O Rosário Central, você pode falar assim, talvez não está com um bom time, não é a maior força argentina, mas sempre complica jogando em seus domínios lá em Rosário. E o Nacional do Uruguai também não é nenhum super time, não. O Palmeiras chegou até a jogar também esse ano, era outra circunstância, um torneio amistoso, mas tem a camisa, tem a tradição, Chico, e tudo isso pesa numa Libertadores de América. Pesa sim, você tem razão, mas eu acredito muito no time do Palmeiras. O time do Palmeiras começou o Campeonato Paulista de um jeito muito esquisito, muito estranho, tropeçando nas próprias pernas, perdendo para ele mesmo. E, de repente, isso na Libertadores pode ser completamente superado, porque Libertadores é resultado, Libertadores é fundamentalmente dedicação, aplicação e atenção dentro de campo. Se o time do Palmeiras entrar concentrado, tocando a bola e jogando um futebol que ele sabe jogar, sem dúvida nenhuma vai ganhar desses caras de 5-6-0 lá mesmo. Agora, se voltar com um empate ou uma vitória de 1-0, também está ótimo, sabe? Porque é um excelente começo começar com uma vitória. E não se engane o torcedor brasileiro. Um time brasileiro só tem condição de ganhar um campeonato. Não tem time no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Norte e Nordeste. Não tem um time no Brasil capaz de ganhar 2 campeonatos no mesmo ano. É muito difícil, E vou te dizer por quê. Porque não existe estrutura e não existe elenco para isso. O Corinthians é o maior exemplo disso aí. Por exemplo, estava com um time bom, acertado, regular, tal, e estavam para renovar alguns contratos e ia seguir em frente. De repente chegou o mercado chinês e levou 4 jogadores embora, 3 jogadores embora. Aí vieram os franceses, levaram mais 2. Aí o Edu Dracena foi para o Palmeiras. E assim vai. Nós não somos páreo para o mercado internacional. E a tendência dos times brasileiros é serem desmanchados de 6 em 6 meses. Isso aí sem dúvida nenhuma. Então, por isso mesmo, se o time que for campeão paulista, dificilmente ganha outra coisa. Aconteceu isso com o Santos ano passado e não ganhou mais nada. Nem classificar para a Libertadores conseguiu. O Corinthians perdeu todos os campeonatos, mas ganhou o Brasileiro. O Palmeiras perdeu todos os campeonatos e ganhou a Copa do Brasil. E assim vai.
Então, quer dizer, o Vasco caiu para a segunda divisão, mas ganhou o Cariocão. Então, falta estrutura para o futebol brasileiro e para todos os clubes do Brasil. Tomara que isso mude um dia, né? Que eu já vi o Cruzeiro ganhar 3 campeonatos no ano, o Corinthians ganhar 3 campeonatos no ano, mas isso foi lá atrás. Você aí de casa, vote na enquete que está no ar no site gazetaesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: qual será o resultado da partida entre River Plate, do Uruguai, e Palmeiras? Vitória do River, empate ou vitória do Palmeiras? Acesse o site, vote. O resultado eu dou no fim do programa de hoje. O Palmeiras não ganha 3 jogos. Empatou com o Oeste, empatou com o São Bento e perdeu da Linense. Ou do Linense. Eu não sei, tá com cara de empate esse jogo. Empate para mim. E aí, Chico? Bom, pela razão, eu diria que é Palmeiras. Mas pelo coração, eu diria que é River. E eu acho que vai dar Palmeiras mais 1-0 também, bem sofrido, viu? Tomara que aconteça isso, o Palmeiras está precisando. Bom, gente, acabou a parceria entre a construtora W Torre e a EG, empresa que era responsável pela gestão de eventos não relacionados ao futebol no Allianz Parque. Esse é o destaque de hoje no site gazetaesportiva.com. De um lado, a W Torre viu falta de produtividade na relação de eventos no estádio. A gota d'água teria sido a escolha do Morumbi para a realização do show dos Rolling Stones, já que a ex-parceira tem exclusividade global na realização dos concertos da banda. Do outro lado, a EG confirma hoje, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, que não recebeu da W Torre o repasse de verbas referentes a taxas de administração, patrocínios e reembolsos. O rompimento entre as duas empresas não tem nenhuma relação com o futebol na Casa Palmeirense, que em 2015 teve a segunda maior média de público do país e triplicou a renda do Verdão com bilheterias em relação à temporada anterior. Então, me parece claro que aí houve uma insatisfação de ambas as partes. Fazendo uma leitura, por exemplo, olha, se a banda Rolling Stones é uma exclusividade da empresa e não foi para o Palmeiras e foi para o Morumbi, não deixa de ser uma retaliação à W Torre, por não ter repassado o que deveria ter repassado e que está em contrato segundo a própria AEG. Por outro lado, para a W Torre também fica difícil explicar o fato de ter ali a banda nas mãos e ela está fazendo show no estádio do concorrente, do rival. Então, nesse clima, melhor realmente cada um buscar ser feliz em outro canto. Diríamos assim, resumidamente, que o vaso quebrou. Gente, o rugby é um dos esportes mais populares do planeta, especialmente na Europa e na Oceania, mas ainda não tem lugar cativo no coração dos torcedores das Américas. Para aumentar a popularidade do rugby, alguns dos principais países do continente americano participam de um novo torneio e o Brasil está lá. Veja aí na reportagem do Fernando Gavini. A plenos pulmões, os jogadores da seleção brasileira cantam o hino nacional para enfrentar o Uruguai na Arena Barueri, que está completamente diferente de como você está acostumado a vê-lo. Que marcações são essas no campo? Que traves diferentes são essas? O jogo em que o pau come é o rugby, uma espécie de primo do futebol, por ter a mesma origem do nosso esporte número 1. Mas que a única semelhança mesmo é o tamanho do gramado. O resto é completamente diferente, a começar pela bola, que é oval. O passe com as mãos só pode ser feito para o lado ou para trás. Bola para frente só se for dando um bico nela. A cobrança de lateral é desse jeito aí, com os companheiros erguendo um jogador para receber a bola. Tem também essa disputa chamada de scrum, em que os dois times se empurram para ver quem fica com a bola. Agora, para ganhar o jogo, tem que pontuar. Chutar a bola entre as traves vale 3 pontos, mas o lance de maior pontuação é o try, quando um jogador ultrapassa a linha de fundo com a bola. Vale 5 pontos e dá direito a um tiro de conversão para somar mais 2. A oportunidade de conhecer melhor o esporte é vir assistir aos jogos do America's Rugby Championship.
Criada este ano, a competição reúne Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos. Os times jogam todos contra todos em turno único e quem fizer mais pontos será o campeão. O desenvolvimento do rugby, ele tem que ocorrer em alto rendimento, ou seja, os países têm que jogar mais. Nós conseguimos juntar as Américas do Norte, do Sul e Central em cima de um torneio que se chama America's Rugby Championship, onde nós colocamos 3 países que jogam, agora 4, né, a Copa do Mundo, Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Canadá. Os 4 melhores ranqueados, mais o Brasil e o Chile. 4.000 pessoas assistiram ao duelo contra o Uruguai. O adversário é forte, disputou a última Copa do Mundo de rugby, mas o Brasil é bravo, lutador e deu um trabalho danado. Chegou a estar várias vezes na frente do placar, mas acabou perdendo no final por 33-29. Foi um jogo duro. O Uruguai é uma equipe muito experiente, acabou de voltar da Copa do Mundo, então acredito que foi legal, foi um saldo positivo pra gente. Antes do Uruguai, o Brasil perdeu para o Chile em Santiago na primeira rodada. Mas os adversários mais fortes do campeonato ainda estão por vir. Semana que vem, o Brasil joga contra o Canadá fora de casa. Dia 27 pega os Estados Unidos em Barueri. E dia 5 contra a Argentina em São José dos Campos. Mas é este mesmo o objetivo: jogar contra adversários fortes para evoluir. Tem pedreira pela frente aí, mas é isso que a gente quer. A gente quer jogo de alto nível para a gente ver onde a gente está e o que a gente precisa melhorar. Meus amigos, estava demorando para o rugby pegar no Brasil, né? Porque é um esporte gostoso de se jogar, e, evidentemente para quem é um pouco mais jovem, né? Eu exatamente com 61 anos, né? Vou fazer 62, evidentemente que já não é tanto assim, porque exige... Aliás, ainda tenho força, mas não tenho mais velocidade, arranque, essas coisas. Envergadura física não lhe falta, que é o que eles têm. Não me falta, e também não caio à toa, mas enfim, não é o suficiente, não é futebol americano, né? Futebol americano é outra coisa. Mas é um esporte muito legal, as faculdades, quase todas elas brasileiras, as paulistanas, todas têm time de rugby, todas têm, e todas jogam, disputam o campeonato universitário de rugby. É muito legal, é muito bacana, tomara que esse esporte pegue, porque vale a pena. E você vê que legal, olha, essa liga aí, vamos chamar de liga, vai, que eu não sei como chamar confederação ou liga. O que eles fizeram? Eles já fizeram um campeonato que envolve a América do Norte, América Central e América do Sul. Já começou grande o campeonato, né? Então já tem Estados Unidos no meio, já tem os sul-americanos, enfim, já estão aí as principais equipes do esporte, desse esporte no mundo. Né? Então, e o nosso futebol, a Libertadores, não entra nos times americanos, só entra os mexicanos, não entra o time canadense. Quer dizer, deveria entrar, não devia se chamar, sei lá, Libertadores da América, e sim das Américas, né? Aí entrava todo mundo, inclusive os americanos. Aí sim o torneio ia para um outro patamar, né? Inclusive econômico. Né? Mas enfim, são coisas para o futuro. Tomara que o futebol siga o exemplo desse esporte que está nascendo e está nascendo certo. Está nascendo direito, está nascendo com a raizinha bem regada, viu, Celso? Você falou da Libertadores, aqui pensando, você já pensou que pomposo? Liga dos Campeões das Américas. Nossa Senhora. Vinha até o Obama aqui na Arena do Corinthians. Aliás, eu faria questão de recebê-lo, eu gosto do Obama. Zé, troca a água aí, tem alguma coisa nela. Ou senão a Hillary Clinton, que deve ser a próxima... Eu estou torcendo para que ela seja a próxima presidenta dos Estados Unidos. Hillary Clinton, uma pena que eu não sou americano, não voto, então vou ficar aqui olhando com os olhos e lambendo com a testa. Gente, aos 77 anos, um ex-atleta e agora artista plástico paulista pinta o movimento e a paixão do esporte em suas telas. A bike repórter Renata Falzoni foi conhecer o Tony Galli. Os traços dão forma ao corpo em movimento. Aos 77 anos, o ex-atleta e artista paulista Tony Galli
busca inspiração nas emoções do esporte. A origem de toda a preocupação é com a anatomia do homem, do animal. Uma anatomia saudável é aquela anatomia que está se movimentando, que está se cuidando, e o esporte sintetiza isso. Já pratiquei futebol de salão, tênis, natação, polo aquático, atletismo na modalidade marcha atlética. Como eu estou praticando muito ciclismo, mostrar uma fuga, né? Um ciclista que se manda e o outro que está pensando se vai atrás e vai ter que ir. E isso é um momento que gera muita tensão, muita emoção, muita decisão. É o corpo como ele é. Que, aliás, incomoda muito o ser humano. Muitas pessoas têm muita dificuldade em conviver com o próprio corpo. E mais importante, não é desenhar, mais importante é soltar a emoção, é subir, né, a sua autoestima e se sentir capaz de. Gente, quem quiser ver de perto as obras do Ottoni Galli pode visitar a exposição Arte no Esporte, que fica na Galeria Spazio Surreale, no bairro dos Jardins, até o dia 6 de março. A entrada é grátis. Tá gostando do programa? Tem alguma sugestão? Você pode falar com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, é só procurar o Gazeta Esportiva no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Eu quero mandar um grande beijo para um companheiro nosso de equipe que a partir de hoje vai começar aí uma nova empreitada na vida dele, o Jason Josiel Souza. Tudo de bom para você, viu? Boa sorte, encontrei ele aí mais cedo, então um grande beijo. O Chico Lang, só o Chico Lang, tem um recado também para dar, né? Não sei se é possível ele dar agora. A Barba aqui, ele tinha me falado que ele quer mandar um beijo pro netinho dele. Tem como a gente mostrar só o Chico Lang? Tem, lógico, aqui, ó, é o seguinte, tem um espectador muito especial hoje, que é o meu netinho Lorenzo. Lorenzo, grande beijo para você. E o vovô não fica triste, pode torcer pro Vasco, não tem problema. Eita. Não precisa torcer pro Corinthians, não. Segue a família, a tradição da família do seu papai, o papai Felipe. Fica tranquilo, mas faz que nem o vovô, torce sempre pro Brasil, tá? Beijo para você, Lolô. Ó, gente, o Santos deve anunciar em breve mais um reforço ao atacante argentino Maxi Rolón, que está sem clube depois de deixar o Barcelona B. Ele estava no clube catalão desde os 10 anos de idade, mas recebeu poucas oportunidades e há 2 semanas rescindiu o contrato. Maxi também estava na mira do São Lourenço, mas deve ser confirmado nos próximos dias como jogador do Peixe. Enquanto o reforço não é anunciado, o Santos tem a semana inteirinha livre para treinar de olho no clássico com o Palmeiras no próximo fim de semana. As duas equipes terminaram 2015 com a rivalidade acirrada, mas nessa temporada os alvinegros não encaram o confronto com o Verdão como chance de vingança pela derrota na final da Copa do Brasil. Alexandre Silvestre acompanhou os trabalhos hoje no CT Rei Pelé. Seriedade e descontração marcam o trabalho no CT Rei Pelé. Dureza é arrancar desses caras uma respostinha mais forte sobre o clássico. É uma rivalidade que a gente espera que fique somente dentro de campo e quando terminar, que as coisas que acontecem em campo ficam em campo. Ainda sem David Braz, que se recupera de lesão, a defesa do Santos preocupa para sábado? A gente sabe que às vezes se você não marca bem na frente acaba estourando na defesa, então em relação ao que a gente vem recebendo os gols, isso é culpa do grupo todo, do elenco. A gente sabe que temos que ajustar. Passou da hora de quebrar o tabu, aquele de nunca ter vencido no Allianz Parque. A gente sabe que é complicado lá, é difícil, então a gente vai tentar fazer um bom jogo para sair com a vitória. Daqui a 3 horas o Palmeiras joga na Libertas, enquanto o Peixe descansa. Eu não sei se vão repetir o mesmo jogo, o mesmo time, né, do jogo que eles vão ter no Uruguai, então pra gente é indiferente. A gente sabe que o clássico é sempre complicado, independente de quem vai jogar do outro lado. Colocar na roda um rival abatido que perca hoje à noite na Libertadores da América ou enfrentar um Palmeiras que traga do Uruguai uma vitória sobre o River Plate. Qual seria a preferência dos jogadores do Santos para o clássico de sábado pelo Campeonato Paulista no Allianz Parque, hein? Independente disso, a gente sabe que
Eles em casa, a torcida, por ser um clássico, vai dar o incentivo. Então, independente do que acontecer hoje, a gente sabe que sábado vai ser um jogo complicado. Minha última tentativa. Hoje é o dia do repórter, meu. Desembucha aí, Renatinho, pelo amor de Deus. Grandes duelos aí nas finais do Paulista, da Copa do Brasil, rivalidade acirradíssima. Não sobrou nenhuma coisinha, não, de 2015 agora para se acertar em 2016? Não, até porque é um jogo de Campeonato Paulista, né, o primeiro clássico, vale 3 pontos, né, não é nenhuma final ainda. A gente vai encarar como um clássico e procurar fazer um jogo bom para sair com a vitória. O Celso Cardoso, o grande problema do Santos, na meu modo de ver, é condicionamento físico, né? Está em começo de temporada. E a defesa? Não, e ritmo de jogo. A defesa eu já nem me preocupo, porque uma hora lá o meu querido Dorival Júnior arruma um jeito de acertar. O problema deles é esse, é falta de gás que começaram agora. O Santos é um time que corre muito, é um time que se prevalece pela força, pela resistência física, não pela força física. Não dá porrada o Santos. É difícil o Santos, algum jogador do Santos bater. Mas eles se mantêm pelo bom condicionamento físico. Então, no começo da temporada, o Santos é ruim mesmo. É uma lástima. Até pegar o ritmo e até ganhar a condição física demora um pouco. Mas o mês que vem aí o Santos já vai estar matando jacaré a butinada, Santos. Agora, me intriga, me chama a atenção uma coisa, né? O Douglas que jogou no São Paulo, que convenhamos, né, tem todas as suas limitações técnicas, está no Barcelona, não joga sempre, mas está lá. Aí o Santos contrata um jogador quando se firmou no time B do Barcelona. Tudo bem, vamos aguardar para ver. Oh, não fala mal do Douglas, que o Douglas é meu vizinho, pô. Verdade, ele mora perto da minha casa. E às vezes a gente até não, eu não falo mal dele, quem fala mal dele é a imprensa, a torcida do Barcelona. Pois é, mas tá errado, ele é um bom jogador. E eu vou dizer uma coisa para você, diante dos laterais que tem aí, medíocres, você coloca o Lucas do Palmeiras e você coloca o Felipe do Corinthians, o Fagner do Corinthians, quem mais você tem de lateral direito bom? Não tem. Então, tá certo, tem que dar vez pro menino mesmo. Libertadores, amanhã às 7h30 tem São Paulo e The Strongest no Pacaembu. Nosso contato agora é com o repórter Felipe Esboril, que nesse momento está lá no Paulo Machado de Carvalho, acompanhando o reconhecimento de gramado da equipe boliviana. Boa noite, Esboril. Boa noite, Anitta. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Como você disse, a gente fala ao vivo aqui do Pacaembu, onde neste momento o The Strongest da Bolívia reconhece o gramado do estádio do Pacaembu, palco da partida de amanhã, estreia da fase de grupos da Copa Libertadores da América, diante do São Paulo às 7h30 da noite. Eu vou pedir para o Fernando Grola, nosso cinegrafista, mostrar os jogadores tirando fotos, enfim, participando de conversas, falando um pouquinho sobre o jogo de amanhã, claro, batendo uma bolinha, eles que chegaram há poucos instantes aqui no estádio do Pacaembu, e o The Strongest tem uma história muito interessante na Copa Libertadores da América, inclusive está no grupo 1, River Plate da Argentina, o atual campeão, e o Trujilhanos da Venezuela também fazem parte deste grupo da primeira fase da Copa Libertadores da América, e 2 jogadores em especial são conhecidos do futebol brasileiro, jogadores do The Strongest da Bolívia, o atacante Pablo Escobar, que já atuou pelo Ipatinga, o Santo André, Mirassol, Ponte Preta e também Botafogo de Ribeirão Preto, e o Chumaceiro, Alejandro Chumaceiro, meio-campo que atuou pelo Sport, também faz parte dessa equipe. Ambos serão titulares amanhã, escalados pelo técnico Maurício Soria, e minutos antes de entrar em campo aqui, o Chumaceiro conversou com a gente rapidamente antes de entrar no gramado. Vamos ouvi-lo. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, você que já atuou aqui no Brasil, o São Paulo não é um adversário desconhecido para você. Não, mas agora todo novo em São Paulo, vai ser um jogo muito forte, então temos que aproveitar todas as situações que podemos ter. Como vocês veem a atual situação de vocês, o técnico novo, né? O Maurício Soria assumindo o time agora, vocês vêm de um clássico, como é que vocês veem essa situação agora do The Strongest? Muito melhor, mas temos que fazer as coisas que normalmente venimos fazendo. Então,
estamos muito fortes agora e poder fazer um bom partido a São Paulo. Essa é a 5ª vez consecutiva que o The Strongest participa da Copa Libertadores da América. Como que você vê esse crescimento do futebol boliviano, principalmente nesse torneio internacional? Muito, crescimento muito, mas quinta Copa, nossa prioridade é poder passar a la fase. Legal, obrigado e bom treino para você. Obrigado. Valeu, um abraço. Na tela, Pablo Escobar, atacante que, como eu disse, já atuou no futebol brasileiro. Os jogadores continuam fazendo o reconhecimento do gramado. Agora ele vai tirar uma foto ali com os seguranças que são brasileiros e fazem toda a parte de segurança aqui do Brasil do The Strongest. Como eu disse com o Chumaceiro, o técnico da equipe, o Maurício Soria, ele assumiu o time num clássico contra o Bolívar, empate em 2-2. Nesse momento o The Strongest é o 6º colocado no Campeonato Boliviano, no segundo turno, torneio clausura, e eles estão meio que saindo de uma crise, né? Assim como o São Paulo, que perdeu um clássico no final de semana, o The Strongest vai se acertando e pretende surpreender o São Paulo na noite de amanhã, aqui no estádio do Pacaembu. Neste momento vai se encerrando o reconhecimento do gramado, os jogadores vão para o ônibus, seguem para o hotel e amanhã estarão aqui para esta partida de estreia na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Viu, Anitta? Obrigada, Esboril. Bom trabalho, bom descanso. O que foi, o Chico Lang? Eu não vou falar para vocês o que ele falou para mim fora do ar. O São Paulo vai se dar mal amanhã? Vou ser fina, hein? Sabe o que é? Eu comecei minha carreira como repórter, né? Então, o Celso também, aliás, né? Na TV. No rádio, foi como locutor de FM. Mas no comecinho do treino, eu reparei o seguinte. Tinham 2 caras ali no meio campo, trocando bola de cabeça. Eu contei aqui, eles bateram mais de 30 vezes na bola de cabeça sem deixar a bola cair no chão. Então quer dizer que é o seguinte, esses caras bobos de bola não são. Bobos de bola não são. Podem estar numa fase de os fortões. Os fortões. Eles podem estar numa fase ruim, pode estar trocando de técnico, empataram 2-2, está mudando e tal, mas dizer que os caras são analfabetos de bola não são. Ninguém faz esse joguinho de cabecinha aí, como eles fizeram no comecinho, não sei se vocês repararam, que não dá para mostrar, né? A gente estava ao vivo, então fica difícil. Aí depois você vai lá para o Chumaceiro. O Chumaceiro, uma cara de safado danado, aquele, sabe, o come quieto, que não é, então, a gente vem aqui e não sei o que, bababá. Falando baixinho, né? Falando baixinho, não olhando para a câmera, olhando para baixo. Aí muda a cena e vai pro nosso querido Pablo Escobar, que não se perca pelo nome, né? Que deve ter sido em homenagem ao Pablo Escobar lá da Colômbia. Sem piadas, né, com esse assunto. Não, mas é verdade. O Pablo Escobar inspirou muito... Tem várias pessoas chamadas Pablo Escobar, apesar dele ter sido um traficante, tal, famoso, tal, etc. Então, aliás, sabe que ele morreu? Eu não acredito. Sabe? Eu não acredito que morreu o Pablo Escobar, não acredito que morreu o Bin Laden, eu não acredito que morreu ninguém. Ele, Elvis Presley, Bin Laden... Tá todo mundo vivo, porque esses caras são tudo uns pilantros danados, não sei. Me avisa para não passar perto, por favor. Também me avisa você também se descobrir, mas eu acho que esses caras, sabe, mudam de identidade e tal, são usados para isso, usados para você dizer que Hitler morou no Brasil. Não, mas aí o Hitler já está com mais de quase 100 anos. Está no sul da Bahia. Aí ele pode morar onde ele quiser, que ele vai fazer. Numa praia no sul da Bahia, o Hitler. Não vai morar, não vai fazer mal para ninguém. Agora, esse Pablo Escobar também era outro chato, cara. É outro chato. Então, são times, esses times da Libertadores, para aprontar 2 palitos, viu? Então, eu estava falando para a Anitta que amanhã eu não sei não o que vai acontecer com o São Paulo. Acho que o problema maior mesmo é na altitude de La Paz contra o Strongest. Aqui o São Paulo deve vencer. Se bem que o São Paulo já se complicou também diante do Strongest, acho que 2 Libertadores atrás, se não falha a memória. Qual é a altura lá, Celso? 3.500 metros? Ave Maria, cruz credo, hein? Ninguém merece, né? Bom, tô achando que você quis dizer também que vai rolar gol de cabeça amanhã do The Strongest. O São Paulo já está definido para o confronto contra o The Strongest. Veja aí na reportagem do Fernando Gavini. O treino da véspera da estreia do São Paulo na fase de grupos da Libertadores ninguém viu. A atividade foi toda secreta no Pacaembu,
local do jogo desta quarta-feira contra o The Strongest da Bolívia. Apesar do mistério, o técnico Edgardo Balsa tratou de garantir que o time terá apenas uma mudança em relação ao que perdeu para o Corinthians no clássico de domingo. Acaba de empatar o clássico com Bolívar 2-2. Vimos partidos anteriores também. O treinador contou que viu o vídeo do empate do The Strongest no clássico contra o Bolívar e também de jogos anteriores. Depois de analisar o adversário e ver todas as alternativas, resolveu manter o time que perdeu para o Corinthians, com exceção de Caleri, que vai dar lugar a Allan Kardec. O equipo vai ser o mesmo que jogou contra Corinthians, salvo a entrada de Kardec por Caleri. O treinador aproveitou a oportunidade para dar força ao zagueiro Lucão, que falhou feio no clássico contra o Corinthians. Está muito bem. Balsa afirmou que Lucão está muito bem, que cometeu um erro como todo mundo comete, por isso não pode ser crucificado. Como dije depois do partido, por isso temos que crucificá-lo. Lucão está escalado, vai ser titular contra o The Strongest, mas aqui na arquibancada estarão milhares de torcedores desconfiados da capacidade dele e dispostos a vaiá-lo na primeira oportunidade. Balsa se limitou a dizer que não pode controlar a torcida, mas que não importa a reação que ela tenha, porque Lucão tem a confiança de todo o grupo e disse ter certeza de que o zagueiro fará uma boa partida. Seguro que vai ser um bom partido. E é assim que se faz. Lógico. É assim que se faz. É o profissional dele, é escalado por ele e ele tem que confiar. Foi ele que escalou, não foi? Foi muito cômodo depois para justificar para você, não, vai ser afastado para treinar mais. Tá jogando, tem que ganhar confiança, tem que ter o apoio. É assim que se age, assim é um bom gestor, assim é um bom comandante. É verdade, mas eu vou dizer uma coisa para você. O André Sanches esteve aqui domingo passado e deu um tapa com luva de pelica na diretoria de São Paulo. Que, sem dúvida nenhuma, já estavam querendo emprestar o menino, já estavam querendo fazer algumas outras coisas. Ele falou assim, não tem problema, manda para o Corinthians. A gente mostrou ontem. Manda para o Corinthians, a gente quer ele, sim, ele vai jogar e com o passe fixado em 3 milhões de euros. Não tem problema nenhum, pode mandar ele para lá. E, quer dizer, isso é uma prova de quê? Ele fala assim, é impossível um menino que é titular da seleção sub-20, da seleção olímpica, que vai disputar a Olimpíada esse ano lá no Maracanã, ao lado do Neymar, ao lado do William, com certeza, e mais um profissional, sei lá, que o Dunga vai chamar. Enfim, como é que um cara desse pode ir tão mal no São Paulo? Eu acho que falta um pouco de trabalho em cima dele. Então, é confiança mesmo. E passar confiança para ele. Dizer para ele, não, meu filho, você errou, mas está tudo bem, que nem fez o técnico. Pode ser que agora, o próximo jogo, ele seja o melhor em campo. E aí, como é que vai ser? E no clássico do São Paulo, o autor do gol da vitória, que consagrou a vitória, o Iago, ele fez uma burrice igualzinho, ele foi atrasado de cabeça, atrasou no pé do Caleri. Como é que você fala? Caleri, está tudo certo. Caleri, Então, o Caleri entrou e deu uma cacetada no gol para fazer o gol. Ele só não fez porque o Cássio está numa fase, o Cássio é fogo, o Cássio é grande. Se você não bate no canto, não tira a bola dele, você perde o gol mesmo. Você perde o gol mesmo. O Diego Souza que eu digo. O Romeu? Não, você perde... O que é Romeu? Não, eu estou brincando. Então, é o seguinte, veja bem. Parei. O Iago fez uma bobagem também. E por pouco o São Paulo empata o jogo por causa de uma bobagem do Iago. Mas o Iago ganhou moral, foi para frente e fez o gol da vitória. Voltamos ao começo do programa, todo mundo erra. Todo mundo erra, exatamente, dependendo da... Mas eu achei legal a atitude do Sanches e parabéns aí ao Edgardo Balsa. Tem que pôr ele, tem que dar prestígio e tem que jogar. Agora, se você quer guarnecer um pouco mais a defesa do São Paulo, também não é nada mal não, viu, Balsa? Porque também deixar o moleque no mano a mano, aí também já é demais, né? Aí também já é demais. Se você olhar bem o gol, viu 3 corintianos em cima dele. Mas é o mérito do esquema do Tite, né? Sim, mas aí que tá, para um pouco, né? A saída de bola. Sabe, dá uma recuada aí num volante para guarnecer a cabeça de área, faz uma coisa diferente. Agora, sabe, o menino é um menino, né? O time de homem ganha campeonato de homem, time de menino ganha campeonato de menino. Tem que haver um amadurecimento, porque senão não dá certo.
O Grêmio será o brasileiro que percorrerá a maior distância para estrear na competição. Na Libertadores, o tricolor gaúcho vai ao México pegar o Toluca. Já o Atlético Mineiro, ainda sem Robinho, já está no Peru para enfrentar o Melgar. E a altitude de Arequipa é motivo de preocupação para os jogadores. Estamos tentando pegar um pouco a velocidade da bola, que é um pouco mais rápida que lá en Belo Horizonte o que a la altura del mar. Entonces aquí estamos pegando eso, que la grama, la verdad que sorprendió, está melhor do que a gente esperava. Uma característica que eu sempre vi e trago até hoje para mim é você não abaixar a cabeça para nenhum time e nenhum jogador, né? Porque assim, exemplo, eu tenho 24 anos, primeira Libertadores, mas de repente tem jogadores com 35, com 33 que já é a 8ª Libertadores, digamos assim. Então, para eles tentarem me intimidar é muito mais fácil, mas assim, aí que você não pode abaixar a cabeça, né? Independente da idade, independente da camisa que está do outro lado, você está defendendo a sua também. Outro brasileiro que estreia na competição continental fora de casa é o Grêmio. O clube gaúcho enfrenta o Toluca do México, mas além da preocupação com os jogadores adversários, a comissão técnica do time dos Pampas está de olhos atentos para os efeitos da altitude de 2.600 metros acima do nível do mar. Diferente sim, a batida na bola já deu para ver já que a hora que sai do teu pé você acha que acertou o passe e de repente pega velocidade. Então isso aí a gente já viu aí esse fator aí que vai ter que ser bem treinado também para a gente já acostumar com isso daí. Eu joguei já, né, na altitude, na Bolívia contra o The Strongest. É bem complicado, mas não é nada que vá assustar assim, né. No México, desde sábado à noite, o Grêmio também estuda a postura dos jogadores do Toluca em campo. A gente viu que é um time que marca bastante, que joga bastante também no contra-ataque, então a gente vai ter muita atenção, tem outros fatores também, então a gente está estudando aí bem o adversário e pondo em prática aqui no treinamento para chegar lá preparado para esse jogo. No horário de Brasília, o jogo acontece na madrugada de quarta para quinta e o técnico Roger Machado deve promover mudanças do time com a entrada de Fred na defesa e o retorno de Juliano ao meio de campo. Hora de falar do Corinthians, que está desde ontem em Santiago e só amanhã vai seguir em voo fretado para a cidade de El Salvador, local da partida contra o Cobresal. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o último treino do Timão antes do embarque para a capital chilena. Confira. Amanhã, contra o Cobresal, no Chile, o Corinthians estreia na Copa Libertadores da América. E da equipe titular, os jovens Luca e Iago também estarão pela primeira vez disputando o torneio mais importante das Américas. Tentar se adaptar o mais rápido possível, a gente sabe que é comportamentos diferentes, culturas diferentes, jeito de jogar diferente, por se tratar de Libertadores, outros países que a gente está acostumado a jogar contra jogadores brasileiros, tentar se adaptar mesmo o mais rápido para poder reagir mais rápido e ter boas atuações. A gente sabe da importância que é essa competição. A gente fica um pouco ansioso, mas é normal. Isso, depois que a bola rolar, isso passa e a gente tem que estar preparado para todas as situações que possam acontecer. Apesar da pouca idade, Iago faz questão de tranquilizar a torcida corintiana quanto à sua experiência. Eu já não sou nenhum menininho mais, tenho 23 anos, já joguei 2 Séries B, já joguei Paulista para o time de interior, já joguei Paulista pelo Corinthians, fui campeão brasileiro ano passado, então eu quero abandonar esse rótulo de menino. Claro que substituir um Gil é um trabalho e tanto. Para a estreia amanhã na Copa Libertadores, o técnico Tite vai contar com força máxima. Elias, que não enfrentou o São Paulo, tem volta assegurada ao meio-campo corintiano. E a maior preocupação dos jogadores está com o desconhecimento do próprio adversário de amanhã. Foi passado para a gente que é muito calor, que tem altitude, né? Mas essas situações a gente tem que saber lidar com elas. Isso vai acontecer. Competição Libertadores tem essas dificuldades, então a gente tem que saber lidar para que possamos ter êxito. O Tite falou que tinha recebido todo o material, isso depois do jogo com o São Paulo, que ele ainda na noite de domingo ia ver todo o material que ele tinha do Cobresal para poder passar para os jogadores. De qualquer forma, é bom você conhecer o seu rival, o seu adversário, mas o Corinthians tem um plano tático muito bem definido,
que independe do adversário. O Corinthians tem uma maneira própria de jogar, quando a troca de passes, inclusive, é algo muito efetivo, é um time muito bem treinado nesse quesito, nesse fundamento. O Corinthians toca passes com muita precisão e costuma envolver o adversário dessa maneira. Quando não tem a posse de bola, todo mundo marca, todo mundo sabe o que deve fazer, os dois atacantes ajudam os laterais, ou seja, mudaram as peças do Corinthians. O Corinthians até perdeu em certa qualidade criativa, mas é um time muito competitivo, é um time que sabe o que faz com a bola nos pés e sem a bola também. Então, eu vejo o Corinthians, independentemente de conhecer o adversário, que eu também não sei muita coisa sobre o Cobressal. Sinceramente, eu nunca vi o campeonato chileno, os jogos do Cobressal. Ninguém sabe, né? Mas o que eu leio, mas até aí, o adversário maior me parece o deserto da Atacama. Verdade. Do que qualquer outra que tá coisa. No ar, né? Do que qualquer outra coisa. De cobre que talvez tá no ar. Isso crie um certo desconforto. Mas não tem torcida grudada, não tem nada, Chico. Eu não sei se tem torcida grudada, aí também já não posso saber, que eu não faço nem ideia. O estádio Cobreloa eu conheci, né, e não passei mal lá, que disseram que também tem esse mesmo efeito. Se bem que lá não é altura, né? É na cidade de Santiago. Agora, do Cobressal tem o deserto, e o deserto realmente ele é pesado. E esse deserto da Atacama, inclusive, tem um dos maiores telescópios do mundo, está instalado lá, no deserto da Atacama. Telescópio mesmo, para ficar observando as estrelas. Ver o mundo e as coisas. Então, e amanhã esse telescópio vai estar virado para ver as estrelas do Corinthians. Né? Não apontado para o universo, apontado para o estádio do Cobressal. Não aquele jogador que a gente viu nu, né? Do Cobressal. Ó, gente, final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Qual será o resultado da partida entre River Plate do Uruguai e Palmeiras? River, 70%. Palmeiras vai mal. Ó, gente, a gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E o Celso? No Jornal da Gazeta. Ai, bom programa. Obrigado, viu, Coquete? Até logo. E amanhã não será Flávio Prado que estará aqui presente, serei eu. Então, até amanhã. Obrigada, sim. Até logo, sim. Turn up the mic, dog, so I can get off. Find me dropping heaven and I might cut his head off. I'm not to be fucked with. Step in the range of my gauge and get fucked quick. Niggas, hoes, I don't know who you are, my friends or foes. Smiling my face and plot to kill me behind doors. I got a new attitude, no trust. Got me in a corner, all a nigga can do is bust. It may be you. It's gonna be a lot of dead before I'm through. I'm out to break off niggas who played me and dissed me. Tried to switch from side to side like they're with me. The damage.